Irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós leremos a partir do versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. A palavra do Senhor nos diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante do texto bíblico e sabemos, Pai, que o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. O meu pedido, Pai, é que o Senhor nos ajude a entender qual é a Tua vontade para a nossa vida a partir desse texto. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que o Senhor não permita que nada, absolutamente nada, roube do nosso coração as verdades que o Senhor quer aplicar em nós. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade dentro desse ambiente e principalmente dentro do nosso coração, para nos guiar conforme os teus eternos propósitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você provavelmente conhece a teoria de Isaac Newton. Toda ação gera uma reação. Embora seja uma lei natural, ela também se aplica à vida. Nós também reagimos a tudo que acontece conosco. Diante de um mesmo problema, podemos ter reações diferentes. O mesmo sol que amolece a cera pode endurecer o barro. Quem já ouviu isso? Exemplo. Uns lidam de maneira tranquila com a crise financeira, outros se irritam. Alguns não se deixam abalar pelas más notícias, outros são tomados pelo medo. Uns se quebrantam diante do sofrimento, outros se revoltam contra Deus. Diante das dificuldades, todos podemos reagir de uma maneira diferente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, podemos aprender como enfrentar as situações de crise na nossa vida com sabedoria e graça. No texto que nós lemos hoje, percebemos que Jesus estava vivendo a sua última semana em Jerusalém. O cenário da sua prisão e julgamento estava sendo preparado.
E foram dias extremamente difíceis para Jesus e para os discípulos. Naquela semana, Jesus decidiu ir para Jerusalém justamente no momento em que os judeus mais desejavam matá-lo. As notícias que chegavam eram desanimadoras. Jesus falou que seria preso, depois condenado à morte, falou que todos os discípulos o abandonariam, disse que alguém iria negá-lo e ainda completou dizendo que tinha um traidor entre eles. Imagina como estava o clima entre os apóstolos. O ambiente ficou carregado de tensão e tristeza. Cada notícia que eles recebiam intensificava o sentimento de frustração dentro do coração dos discípulos. Isso aconteceu, eles ficaram tristes e frustrados, porque antes daquele momento, antes daquela semana, os discípulos nutriam a expectativa de que Jesus reestabeleceria o governo político de Israel, que na época estava sob o domínio do Império Romano. Os discípulos acreditavam que Jesus ocuparia o trono de Israel, não uma cruz. Eles acreditavam que quando Jesus ocupasse o trono, ele iria libertar o povo judeu da opressão romana. Era essa expectativa que os discípulos tinham a respeito de Jesus. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, nós encontramos uma passagem no Evangelho de João sobre os 2 discípulos na estrada para Emaús. Esses 2 discípulos estavam em Jerusalém nos dias que Jesus foi crucificado. E ao verem Jesus morto, eles retornaram para Emaús, para a aldeia de Emaús. E eles disseram no caminho: achamos que seria ele quem libertaria Israel. No entanto, todas as notícias que chegavam e tudo que estava acontecendo naquela semana vinha na contramão da expectativa dos discípulos. E foi nesse momento de maior tensão que Jesus decide levá-los para o jardim do Getsêmani, um bosque tranquilo e reservado. É curioso que Getsêmani significa prensa de azeite. Naquele jardim havia uma prensa de azeite, e Getsêmani significa prensa de azeite. Coincidentemente, foi naquele jardim que Jesus começou a ser esmagado pelo sofrimento da cruz. Ali, Jesus enfrentou o Calvário por antecipação. No Getsêmani, Jesus foi provado por Deus enquanto tinha que suportar o peso da sua missão. Naquele lugar, chamado prensa de azeite, Jesus foi prensado por Deus em uma batalha espiritual. Na devida proporção, todos nós passamos pelo Getsêmani, vez ou outra na nossa jornada. Quem sabe hoje, você veio aqui e está com o coração apertado, com um nó na garganta, com a alma aflita. Quem sabe hoje, você está se sentindo pesado pelas circunstâncias difíceis da sua vida. Talvez você está sentindo um peso de amargura e dor no coração. Assim como Jesus e os discípulos naquela ocasião, você também está passando por um Getsêmani.
soma-se ao fato de que estamos no meio de uma crise sanitária, moral, econômica e espiritual. Uma crise que se agrava cada dia. As más notícias não param de chegar. E a pergunta que eu faço é: como nós temos reagido a tudo isso? Porque como pastor, eu percebo que as pessoas têm reações diferentes no meio de uma crise. Seja ela uma crise pessoal, nacional ou global. Existem aqueles que se decepcionam com Deus e esfriam na fé. Existem aqueles que se revoltam e querem resolver o problema na base do grito. Existem aqueles que não se importam, ficam indiferentes, cruzam os braços, colocam a culpa em alguém e esperam o problema se resolver sozinho. É como se não tivesse acontecendo nada para essa pessoa. Mas, no meio de uma crise, existem aqueles que oram. Gente que clama a Deus fervorosamente, buscando uma direção, buscando restauração, buscando arrependimento. Gente como Abacuque, que estava no meio de uma crise pessoal e nacional. Ele via violência e injustiça por todo lado. Mas ao invés de ir para as ruas protestar, Abacuque resolveu subir em uma torre de vigia para orar e clamar a Deus por avivamento. Sempre tem alguém que se quebranta diante de Deus, mesmo quando é esmagado pelo peso do sofrimento. A proposta que eu faço hoje é muito objetiva. Se você reconhece que está passando por um Getsêmani, eu quero lhe mostrar como o texto da palavra de Deus se aplica à nossa vida quando somos pressionados, quando somos prensados pelas circunstâncias. Por meio da vida de Cristo, nós podemos entender o que significa passar por esse jardim de provação e sofrimento. O Getsêmani pode ser uma grande oportunidade de crescimento e intimidade com Deus para alguns, ou pode ser apenas um lugar de estagnação que evidencia a omissão, indiferença, apatia e desânimo espiritual de outros. Fato é que todos passam pelo Getsêmani, mas nem todos reagem conforme a palavra de Deus ensina. Nem todos reagem da mesma maneira. E o tema da mensagem de hoje é bem simples para você decorar com muita facilidade. Hoje eu vou falar sobre o Getsêmani. E eu vou falar sobre 4 características desse lugar. Em primeiro lugar, guarde isso. O Getsêmani, às vezes, é um lugar solitário. Versículo 45 e 46 diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Como eu já disse, Jesus tinha o hábito de ir naquele lugar, no jardim do Getsêmani, com os seus discípulos. Era um lugar tranquilo e muito propício para reuniões de oração e discipulado. E Jesus quis levar os seus discípulos ali para compartilhar o seu momento de maior angústia. Mas como sabemos,
Dessa vez, a companhia dos discípulos não fez a menor diferença, porque ao invés de orar com Jesus, eles dormiram. Ao invés de oferecerem o ombro, eles preferiram o sono. Às vezes, o Getsemane é um lugar solitário. Nós temos amigos, família, irmãos em Cristo, que podem nos ajudar na maior parte do tempo, mas existem situações que nós vamos enfrentar solitariamente. No final de 2020, eu fui infectado pela Covid-19 e eu ainda não tinha casado. Isso é um detalhe muito importante. Eu fiquei 15 dias isolado dentro do apartamento. 15 dias sem poder abraçar minha noiva. 15 dias sem poder abraçar ninguém. Na maior parte do tempo, sem saber o que fazer. É claro que eu li, é claro que eu estudei a palavra, é claro que eu orei muito, ouvi muitos louvores, mas todos os dias eu me vi sozinho. Foi 15 dias de muita provação, foram 15 dias de muita provação na minha vida. Mas eu aprendi que Deus tem um propósito na solidão. São nesses momentos que Ele mais quebranta o nosso coração. E entenda uma coisa, as pessoas podem até ajudar você a carregar a sua cruz em determinados momentos, mas a sua cruz não deixa de ser a sua cruz. Tem momentos que você vai se sentir sozinho, e Deus vai provar o seu caráter, provar a sua fé nesses momentos. É quando não tem ninguém do nosso lado que nós precisamos perseverar mais em oração. É quando não tem ninguém do nosso lado que nós precisamos depender mais ainda de Deus. Em segundo lugar, o Getsemane é um lugar de consolação. O versículo 43 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que interessante. Quando Jesus estava sentindo-se angustiado, um anjo de Deus veio lhe confortar. O anjo aqui é o sinal da presença de Deus. No momento de máxima solidão de Jesus, a presença de Deus não lhe faltou. Os olhos dos discípulos estavam fechados para o seu sofrimento, mas o céu continuava aberto para lhe atender. Ainda que os discípulos não compartilhassem da sua dor, Deus continuava prestando atenção em tudo que Ele tinha a dizer. Nas lutas mais amargas da nossa vida, não falta para nós o consolo divino. Ainda que todos estejam dormindo, Deus não está dormindo. O Salmo 121 fala a respeito disso. É certo que não dorme o guarda de Israel. Ainda que todos possam te abandonar, Deus jamais se esquece de você, porque conforme Isaías disse no capítulo 49, versículo 15, o seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, nas palmas de suas mãos. Ele jamais se esquece de nós. Porém, é importante lembrar que o anjo foi um instrumento de fortalecimento, não de livramento. O anjo do Senhor não se aproximou de Jesus para livrá-lo, mas sim para confortá-lo. Você lembra o que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. Em alguns momentos, Deus vai nos conduzir pelo vale da sombra da morte. Mas a boa notícia é que Ele estará lá. Ele promete a sua presença. Assim como Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou Daniel na cova dos leões. Daniel entrou na cova. Mas Deus entrou com ele. Em alguns momentos, nós não conseguimos perceber a presença do sol, não é verdade? Mas isso não significa que ele não existe. Às vezes a gente não percebe a presença de Deus do nosso lado, mas isso não significa que ele não está prestando atenção na sua dor. Ele continua prestando atenção em cada lágrima. A palavra do Senhor é muito precisa ao dizer que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Nada passa despercebido por Ele, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum momento difícil que nós enfrentamos. Mas em terceiro lugar, o Getsêmani é um lugar de submissão. Versículo 41, 42 diz assim: Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus já havia enfrentado muitas batalhas difíceis durante seu ministério. Ele enfrentou o diabo no deserto, os líderes religiosos nas sinagogas e espíritos malignos nas ruas. Mas essa última batalha foi a mais difícil de todas. Essa também nós enfrentamos diariamente. A luta contra a própria vontade. Jesus sentia as fragilidades humanas e naquele momento todo o seu corpo reprimia o sofrimento da cruz. A sua natureza humana dizia: não siga em frente, não leve essa carga, não te ponhas no lugar do pecador. E então Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele acrescenta: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração de Jesus foi submissa. Ainda que o seu corpo clamasse por alívio, o seu espírito estava submisso à direção de Deus. Que lição para os nossos dias! É tempo de nós buscarmos a vontade do Senhor. Nós não podemos usar a oração apenas como um meio para pedir a Deus o que nós desejamos. Mas nós precisamos orar no meio das nossas crises, de forma tão intensa que a nossa vontade se submeta à vontade de Deus. A gente tem o hábito de orar antes do almoço, ou de uma outra refeição. A gente tem o hábito de agradecer. A gente tem o hábito de pedir a Deus algumas coisas. Mas o Senhor está à procura de homens e mulheres que se inclinam na presença dEle e oram incessantemente até descobrirem qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Gente que está disposta a orar como o salmista Davi orou no Salmo 139. Senhor, sonda-me e me conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho que é segundo a tua vontade para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para os meus relacionamentos, para a minha vida profissional. Gente que esteja disposta a se submeter. No jardim do Getsêmani, Deus remontou o cenário de outro jardim.
Isso para mim é maravilhoso na Bíblia. A Bíblia é repleta de referências ao Evangelho. Porque Deus remontou o cenário do jardim do Éden. Séculos atrás, Deus colocou nesse jardim um homem chamado Adão e disse: obedeça, Adão, e eu te abençoarei. Obedeça e viva. Mas Adão não fez o que Deus pediu. Deus então, em nossa consciência, diz a mesma coisa: me obedeça e eu te abençoarei. Me obedeça e você viverá. Mas nós falhamos e desobedecemos a Deus com muita frequência. E a palavra do Senhor nos ensina que a desobediência é pecado e pecado ofende a Deus. Na verdade, pecado deixa Deus irado. Quem ama verdadeiramente fica irado. Por isso, com todo respeito, não faz sentido para mim um Deus que não se ira, que não se entristece, que não fica bravo com os seus filhos ou com a criação que se rebelia contra ele, que se distancia dele. A ira de Deus é a mesma ira de um pai que vê o seu filho fazendo escolhas destrutivas. Esse pai não fica triste apenas, ele fica irado. Ele tem vontade de castigar o filho, ele tem vontade de punir o filho de alguma maneira, porque ele ama demais para ficar omisso. Foi isso que aconteceu com Deus durante toda a história, que ele viu homens e mulheres como eu e você desobedecendo, falhando, mentindo, tendo ciúme, inveja, fofocando ou coisas do tipo. Todo tipo de pecado ofende o Senhor e provoca a sua ira. Mas para que o cálice da ira de Deus não fosse derramado sobre nós, ele derramou sobre o Filho. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o nosso pecado. Na cruz, Jesus foi desamparado para que nós fôssemos aceitos. Ele se fez maldição para sermos abençoados por Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele não desceu da cruz para subirmos até o céu. Ele recebeu o cálice da ira de Deus, porque ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, se possível, passa de mim o cálice da tua ira. Todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Porque Jesus foi submisso, porque Jesus foi obediente. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, não sobre mim e sobre você. O nosso coração precisa se encher de gratidão por isso. E ao mesmo tempo, nós precisamos nos mover à obediência. A obediência. Mesmo em tempos de crise, mesmo quando somos esmagados. Porque na verdade a crise prova a nossa identidade. A crise prova se somos ou não verdadeiramente fiéis ao Senhor. Mas, em último lugar, o Getsêmani é um lugar de preparação. Versículo 40 e 46 dizem assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos
e orai, para que não entreis em tentação. Nós já falamos que Jesus entrou no jardim do Getsemane, angustiado e abatido. Mas se você continuar lendo o texto bíblico, você vai perceber que Jesus saiu desse jardim fortalecido e preparado para enfrentar os seus inimigos e cumprir o plano de Deus. Lucas conta que Jesus acordou os seus discípulos dizendo: levantai, vamos, o inimigo se aproxima. Quando os discípulos abrem os olhos, aquela multidão que queria prender Jesus estava chegando armada até os dentes, com tochas, lanternas, espadas e porretes. E é nesse momento que nós vemos a diferença entre aqueles que têm uma vida de oração e vigilância e aqueles que vivem dormindo, ou em outras palavras, vivem distraídos. A reação dos discípulos é completamente diferente da reação de Jesus. Primeiro, eu quero que você observe comigo a reação de Jesus. Diante de Judas, que estava no meio daquela multidão e veio traí-lo, diante daquela multidão que veio tão armada para prendê-lo, Jesus agiu com serenidade e autocontrole. Ele não permitiu que aquela situação fizesse com que ele se tornasse agressivo. Ele recebeu Judas com muita bondade e paciência. Diante de uma multidão que queria prendê-lo, ele não tentou fugir ou contra-atacar. Quando perguntaram se ele era o Jesus de Nazaré, ele não negou. Quando um dos seus discípulos atacou o soldado chamado Malco e cortou a sua orelha com a espada, Jesus gentilmente pacificou o conflito, curou o homem e corrigiu o seu discípulo. Ele agiu como um pacificador de conflitos. Ele teve toda a percepção do ambiente e não permitiu que as coisas fugissem do controle. Nós nem podemos dizer que prenderam Jesus, porque já tinham tentado isso outras vezes e não conseguiram. Na verdade, Jesus se entregou. Ele já estava pronto. Seu coração estava em paz. E ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. O comportamento de Jesus diz muito a respeito de como foi a sua preparação no Getsemane. Agora observe comigo o comportamento dos discípulos. Presta atenção. Veremos por meio deles como reagem as pessoas que não têm uma vida de oração e submissão ao Senhor. Primeiro, como eles estavam dormindo, foram pegos de surpresa, foram surpreendidos. Esse é um sintoma muito comum na vida das pessoas que não oram. Elas sempre estão a um passo atrás. Elas sempre agem sem pensar, inconsequentemente. Segundo, Pedro, ao tentar se defender, cortou a orelha de um soldado e, porque ele não orou, Pedro usou a arma errada, no tempo errado, para o propósito errado e com a motivação errada. Se Jesus não tivesse curado aquele soldado, Pedro teria sido levado preso também. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos tentar resolver as coisas do nosso jeito. E isso sempre dá errado.
Porque quem não ora, quem não se submete a Deus, sabe o que faz? Improvisa. Você sempre vai improvisar na vida se você não tiver comunhão com o Senhor. Você sempre vai ser pego de surpresa, vai reagir mal, vai improvisar e talvez vai arrumar mais problema ainda para a sua vida. Terceiro, o medo invadiu o coração dos discípulos e no momento que Jesus foi levado como prisioneiro, todos fugiram covardemente. Eles prometeram para Jesus que iriam até a morte com ele, mas foi ver as algemas nos punhos do seu mestre que eles, se mandaram. Quarto, quando Jesus estava sendo julgado pelos líderes judaicos, Pedro acompanhava tudo de longe. Algumas pessoas o reconheceram como discípulo, mas ele negou 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus e que não era um deles. Sem oração, sem preparação, sem submissão, sempre vai nos faltar coragem para assumir a nossa identidade. Quinto, após a morte de Jesus, João conta que os discípulos foram trancados, ficaram trancados porque quiseram, em uma casa em Jerusalém, porque eles estavam com medo dos judeus, com medo de serem os próximos a serem crucificados. Os discípulos desistiram do chamado que Jesus tinha para eles, por medo e pela frustração. Isso prova, meus irmãos, que a falta de oração e vigilância sempre vai nos fazer fracassar e cometer erros. Quando nós fracassamos na oração, fracassamos em outras áreas da vida, cedemos às tentações do diabo e nos afastamos do Senhor. Não ignore a guerra que está diante de você. Nós estamos lutando contra principados e potestades todos os dias, mas a gente insiste em pensar que a nossa luta é contra carne e sangue, e não é. Nós precisamos nos render na presença de Deus, no meio desse Getsemane que estamos. Se nós queremos resistir às tentações, só há um jeito: a gente precisa prevalecer de joelhos, porque quem não prevalece de joelhos diante de Deus, não suporta as tentações diante dos homens. Deus está chamando a igreja para buscá-lo no Getsemane, mesmo quando existe a solidão, mesmo quando é necessário obedecer, quando a nossa carne não quer, mesmo quando é necessário buscar intensamente a presença de Deus até descobrir qual é a vontade dele para a nossa vida. Porque, irmãos, o dia mau vai chegar para todos. A qualquer momento você vai se deparar com uma situação de tentação ou com uma dificuldade. Como você vai reagir a isso depende de como você lida com o seu Getsemane. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A volta de Jesus está próxima. E eu não sei quantos serão surpreendidos negativamente pelo retorno do nosso Mestre. Mas uma coisa é certa: os sinais estão por toda parte. A qualquer momento ele virá, num piscar de olhar. Ele virá como um ladrão.
E vai surpreender a muitos, que como nos dias de Noé, vivem distraídos por aí, achando que vida cristã é brincadeira, achando que ir na igreja é o suficiente. Diante dessa pandemia, qual tem sido a sua reação, meu irmão? O que você tem feito, minha irmã? Não adianta ficar criticando, não adianta fazer postagem para favorecer político, não adianta ficar brigando pelas redes sociais, e também não adianta cruzar os braços e achar que a culpa é de todo mundo. Todos nós temos culpa nisso, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas preste atenção, se o meu povo, é assim que começa o versículo. Deus está falando com a igreja, Deus está falando comigo, com você. É tempo de buscarmos ao Senhor em oração, é tempo de nos humilharmos, de nos convertermos, é tempo de nos arrependermos. Nós estamos no meio de um Getsêmani, e a tentação está logo ali, a volta de Jesus está logo ali, e você pode aproveitar a oportunidade de passar mais tempo na presença de Deus, enquanto as coisas não melhoram. A gente às vezes fica com a expectativa que os discípulos tinham no coração. Eles acreditavam que Jesus ia trazer a paz para Israel. Jesus nunca prometeu a paz para eles. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo eles teriam aflições. Às vezes a gente fica esperando que um presidente vai trazer a paz para o país, ou que o mundo vai melhorar. Não vai não, as coisas vão caminhar de mal a pior. Por isso aguenta o tranco, porque as coisas vão ficar mais difíceis mesmo, e isso não serve para trazer mais peso para o seu coração, isso serve para você se inclinar na presença de Deus. O crente é que nem um bambu. Quando vem a tempestade, o vento forte, o bambu se inclina para depois levantar. É tempo de nos inclinarmos na presença do Senhor. O que está acontecendo aí fora não é brincadeira. E o diabo quer atingir seu casamento, o diabo quer atingir os seus filhos, o diabo quer atingir a sua família. Sabe por quê? Ele já sabe qual é o futuro dele. Ele não sabe qual é o seu, e o que ele puder fazer para te prejudicar, ele vai fazer. Ele sabe que ele vai parar no inferno, mas ele quer que você vá para lá também. E a palavra do Senhor nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é brincadeira. A igreja precisa orar mais, vigiar mais, se submeter mais, se arrepender mais. A mensagem é dura, porque é um aviso prévio. Você não precisa ser surpreendido por situações negativas. Você pode se preparar na presença do Senhor para isso, para você prevalecer e ser um vitorioso. Amém? Vamos orar? Convido você para se colocar de pé junto comigo. Quero pedir o grupo de louvor para vir aqui, por favor, para nós orarmos juntos. Que nessa semana você separe um tempo, separe um lugar para buscar a Deus. Que nessa semana você escolha um lugar secreto para se colocar na brecha
e como coluna da sua família. Não há um jeito melhor de pegar no pé das pessoas do que quando a gente ora por elas. A gente tem a mania de tentar mudar as coisas do nosso jeito, na força do argumento, na base do grito, da ofensa, da crítica. Mas é tempo da gente se calar mais, para ouvir o que Deus tem a dizer e para permitir que Ele faça as mudanças que a gente não consegue. E eu tenho certeza que se você se dobrar na presença do Senhor, você vai descobrir muitas coisas no seu caráter que precisam de mudança. O Getsemane é difícil, mas é necessário. Deus talvez está querendo prensar você, para tornar você alguém mais forte e mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Nós agradecemos porque o Senhor tem falado com a tua igreja. E o Senhor tem nos movido para o quarto secreto. O Senhor tem nos movido para um tempo de quebrantamento, para um tempo de busca intensa da tua vontade, Senhor. Nós reconhecemos que estamos no Getsemane e não queremos reagir como os discípulos, que foram dominados pelo sono da tristeza, o sono da apatia, o sono da indiferença. Nós queremos agir como Jesus, que soube suportar a solidão, mas que encontrou consolo do Senhor. Nós queremos agir com a mesma submissão que Cristo agiu, que seja feita a tua vontade na nossa vida, na nossa família, e não a nossa. E Deus, queremos nos preparar para enfrentar o inimigo, para enfrentar a tentação da segunda-feira, do próximo dia. Temos uma semana pela frente e sabemos que o inimigo não se cansa. Ele pode dar uma trégua hoje, mas certamente ele virá amanhã para nos atormentar, para nos enganar. E se nós continuarmos lutando com as armas erradas, nós vamos perder todas as batalhas. Ajuda-nos a ter consciência de que precisamos das armas espirituais, Deus. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da igreja. Nos coloca de joelhos para clamarmos pelo Brasil, para clamarmos por todos os problemas que temos enfrentado, Senhor. Só o Senhor pode trazer salvação, só o Senhor pode promover avivamento, só o Senhor pode quebrar corações endurecidos. Oramos pela salvação de muitos políticos nesse país, oramos por cura, Senhor. Traz cura sobre o Brasil, traz cura sobre o mundo, sara a nossa terra, meu Deus. Ah, Senhor, e desperta a igreja para viver uma vida vigilante e atenta na tua presença. Queremos subir com Cristo, Deus. Queremos estar com o Senhor eternamente, Pai. Abra o nosso coração para a gente perceber as mudanças que precisam acontecer em nós. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.